Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um call de fechamento mensal da Sacre Investimentos. Eu sou Gustavo De Gasperi, head de renda variável da Sacre, e a gente começa falando um pouquinho do cenário Brasil, né? A gente tem na tela aí já os indicadores de fechamento com relação ao mês de outubro aqui no Brasil, né? A gente teve um mês que foi bastante positivo para os ativos de risco, né? A gente teve o Ibovespa aí apresentando alta de 5,45%, cotado a 116.037 pontos, indo em linha também com os mercados globais. No acumulado do ano, o Brasil continua sendo o principal mercado com melhor desempenho, né, com retorno superando aí 10,7% no ano em reais e 19,10% em dólares. Olhando para o destaque do mês, as eleições presidenciais ditaram o rumo dos mercados por aqui. No primeiro turno, vimos um cenário muito mais apertado do que as projeções apontavam na corrida presidencial, e no Congresso, vimos as eleições formarem uma base congressista mais centro-direita para o próximo mandato, o que foi digerido de forma bastante positiva nos ativos de renda variável. Já nos indicadores econômicos, após 3 meses seguidos de deflação, o IPCA 15 de outubro voltou a apresentar expansão, avançando 0,16%, acima das expectativas do mercado. No entanto, a surpresa de alta concentrou-se em um único item, que foram as passagens aéreas, né? A gente vê o preço das passagens subindo de forma bastante expressiva e ela foi o item que mais impactou, então, no nosso índice de inflação. Com a boa performance na bolsa durante esse mês de outubro, nossas principais estratégias de investimento em ações, elas apresentaram excelentes resultados no mês. Queria destacar aqui para vocês a nossa estratégia BTG 10 Sim, que avançou 12,10% no mês de outubro e acumula incríveis ganhos de 37,55% no ano, contra um Ibovespa de 10,7%. Agora, passando para o cenário internacional, já na tela os indicadores das bolsas lá fora, a gente começa falando primeiro de Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele começou o mês de outubro com a divulgação dos dados do payroll de setembro. Né? Para quem não sabe, o payroll é o indicador que mostra o relatório de empregos nos Estados Unidos. A gente teve dados bastante positivos do mercado de trabalho americano. O relatório ele mostrou a criação de 263 mil novos postos de trabalho, acima do consenso de mercado. E a taxa de desemprego caiu de 3,7% em agosto para 3,5% em setembro. Né? A gente vê o mercado de trabalho americano ainda bastante aquecido, mesmo com as últimas altas de juros do Fed. Já a inflação, ela continua no centro das atenções dos americanos. Né? A gente teve o índice de preços, o PCE, né, que é a medida de inflação preferida do Fed, ela veio em linha com o esperado e acabou consolidando aí as expectativas do mercado para uma alta de 0,75 pontos percentuais na taxa de juros americana na próxima reunião do Banco Central. Já nos dados econômicos, o PIB americano ele mostrou crescimento de 2,6% em termos anualizados no terceiro trimestre de 2022, em comparação com o trimestre anterior. A variação do PIB ela retomou ao território positivo após ter registrado duas contrações consecutivas no primeiro e no segundo trimestre deste ano. Em meio a uma temporada de resultado do terceiro trimestre melhor do que o esperado até agora, e a sinalização de que o Fed, que é o Banco Central Americano, pode começar a desacelerar o ritmo de alta de juros a partir da próxima reunião, o S&P 500, que é o principal índice de ações da Bolsa Americana, apresentou alta de 7,99% e o índice Nasdaq, que é da Bolsa de Tecnologia, subiu 3,96%. Agora, falando um pouquinho de China, a gente teve o presidente Xi Jinping iniciando seu terceiro mandato consecutivo, agora com novos aliados para cargos de liderança, e sinalizou que não haverá trégua na verificação de empresas privadas e endossou a política zero Covid lá na China. Apesar do PIB ter surpreendido positivamente o mercado, mostrando que o país se recuperou de um ritmo mais rápido do que o esperado agora no terceiro trimestre, cresceu aí 3,9% o PIB da China em relação ao ano anterior, a bolsa de Xangai fechou o mês aí em queda de 4,33%. E por fim, no nosso próximo slide, a gente olha o índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, aqui no Brasil, que fechou o mês estável, né, teve uma leve alta de 0,02%,
sendo o quarto mês consecutivo no campo positivo, né. A gente já vem falando aqui há alguns meses, né, alguns calls de fechamento, que os fundos imobiliários eles vêm ganhando bastante atratividade do investidor pessoa física, dado o elevado nível de dividendos que esses fundos vêm entregando, né, devido ao patamar que se encontra a taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros aqui no Brasil, tá. Eu vou ficando por aqui, chamo agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas para a gente. Bom dia, Leandro, tudo bem? Olá, investidores. Obrigado, Gustavo. Seguindo aqui com a parte de moedas, tá? O que a gente pôde ver nesse último mês, né, de outubro, é que o dólar, ele, apesar de 5,26, né, ele vem perdendo força cada vez mais, né, gradativamente, tá? Ainda com muito estresse, né, focado na parte das eleições, as eleições que parece que foi em outubro, mas ela só finalizou aqui praticamente no dia 31, né? Então, o mercado já começando a precificar uma possível melhora, mesmo com o novo candidato, o novo presidente, né, eleito aí, que é o Lula, né? A gente vê os mercados aí com certo otimismo, vendo com certo otimismo esse novo mandato e talvez não precificando, né, ah, questões muito, digamos assim, radicais, né, com relação ao novo presidente. Então, são boas expectativas de mercado, tá? Isso também, né, o mês de outubro foi marcado por altas, né, tanto lá na parte de juros do Fed, né, que mostrou um IPCA, né, uma inflação, tanto aqui quanto lá, né, mostrando uma certa força, e dessa vez a gente consegue ver esse desconto refletindo na nossa moeda também positivamente, tá? O DXY caindo um pouco aí, 0,5, né, mostrando que de fato teve um certo apetite a risco, mas o mês foi extremamente volátil, tá? Euro também, né, mesma situação, a situação na Europa continua não sendo tão fácil, né, índices de inflação altíssimos, e a parte de curva de juros, né, tendo que ser pressionada, e isso está fazendo com que o mercado aí, o euro perca o seu valor aí para as moedas emergentes de um modo geral, tá? Apesar de tudo isso, como o Gustavo já mostrou, né, a gente teve um certo apetite a risco, né, isso fez com que as criptos subissem, né, a gente viu aí o Bitcoin subindo quase 6%, 5,5%, né, nos patamares de $20.000, né? Faz tempo que o Bitcoin corre aqui entre os 18 a 22 mil dólares, né? Então, analistas falam aí que os $22.000 é uma resistência bem forte, que pode trazer aí uma certa volatilidade. Caso rompa, pode ser uma tendência de alta bacana, tá? E o Ethereum subindo aí 18%, né? Rompendo aí os $1.300 e indo para $1.500, né? Voltando aí a patamares que teve nos últimos, né, os últimos meses, tá? Então, basicamente surfando a onda, né, do otimismo, né, dos investidores com o mercado global, né, e decidindo tomar um pouquinho mais de risco, né? Então, basicamente é isso, nosso real ganhando força. Vamos dar uma Vamos observar, na verdade, como que vai funcionar, né, essa volatilidade de moedas aí nessa reta final. Teremos Copa do Mundo, teremos alguns eventos que prometem dar uma balançada na volatilidade e na liquidez dos mercados. Então é sempre bom a gente ficar atento, beleza? Olá, cliente Sacre, Alípio Dias por aqui, assessor de investimentos e também responsável pelas operações com commodities agrícolas. E eu trago para vocês aqui mais um fechamento de mercado, agora do mês de outubro de 2022, para passar os principais panoramas e o que ocorreu no mês passado. E também eu vou trazer uma novidade, que são as expectativas do BTG para essas commodities, tá? Então vamos lá. No que se refere às commodities agrícolas, a gente teve três principais fatores aí que seguiram no radar do mercado nesse mês que se passou, né? Primeiro, política monetária. Então, esse cenário do Federal Reserve elevando as taxas de juros, isso pode trazer uma consequência negativa para as commodities que são cíclicas, que são os casos das commodities agrícolas. O segundo fator é o crescimento e demanda chinesa. Então, os analistas do BTG
eles entendem que os vetores negativos para o país asiático praticamente já estão consolidados e mapeados, deixando espaço então para surpresas positivas daqui para frente e atividade ao longo do trimestre, né, desse último trimestre do ano, principalmente um tom mais construtivo para crescimento, o que pode colaborar bastante com os preços das commodities agrícolas, principalmente dos grãos, tá? E por último, o conflito na Europa. Então, as negociações de grãos nas últimas semanas ou no último mês, elas foram afetadas pela piora no conflito militar entre Rússia e Ucrânia, e pode, inclusive, paralisar novamente o escoamento de grãos no Mar Negro nos próximos meses. Tá? Então, esses foram os principais fatores. Relembrando, política monetária, que é aumento na taxa de juros pelo Federal Reserve, crescimento da demanda chinesa e também o conflito na Europa. Tá bom? Agora eu vou trazer para vocês um panorama já específico de cada commodity. Como vocês podem observar na tela, a gente teve bastante volatilidade, soja subindo 4%, milho caindo 3,5%, o boi também caindo mais 6% e o café caindo 20%, uma volatilidade muito alta nesse último mês. Tá? Então agora eu entro especificamente em cada commodity. Primeiro em relação ao mercado de soja. O USDA, que é o Departamento Agronômico dos Estados Unidos, ele surpreendeu novamente o mercado em sua atualização de cenário, apresentando revisões baixistas na última produção dos Estados Unidos, mas o número global ele apresentou crescimento devido à alta na estimativa de produção brasileira. A gente está no período de plantio da soja brasileira e as expectativas estão muito boas. Os produtores rurais conseguiram plantar numa boa janela de produção, tá? A projeção do USDA para o ciclo 22-23 nos Estados Unidos apresentou também uma nova revisão baixista. Vale ressaltar que os números de condições de lavoura são compatíveis com essa mudança apresentada no relatório, mas o clima para a soja no país indica números melhores. Né? Então, dito isso, o cenário para a soja ainda guarda espaço para uma mudança nos próximos relatórios. Por sua vez, a entidade também revisou para cima a produção brasileira em 3 milhões de toneladas, alcançando um número próximo à primeira estimativa que a Conab emitiu para a produção doméstica, né, que está em torno de 152 milhões de toneladas, tá bom? Pelo lado da demanda, ainda o mercado espera uma aceleração nas compras pelo lado da China, o que o ISDA também sinalizou no seu relatório, tá? E como eu comentei inicialmente que traríamos uma novidade, a novidade é o radar do mercado, que é a expectativa do BTG para os próximos dias. Tá? E o radar, em relação à soja, é um radar neutro ou com viés baixista. Tá? O mercado ele fica atento, então, a essa demanda chinesa pela soja nos Estados Unidos, que está abaixo do esperado, e o plantio no Brasil e noticiário indicando uma safra recorde que pode pressionar os preços. Se vocês olharem o número, a gente fechou a soja negociando a $31 e 29 centavos a saca. Parece ser uma resistência importante. O preço não consegue, as cotações não conseguem romper esse patamar de preço. E antes das eleições havia uma expectativa até de o soja poder subir e o produtor rural conseguir vender a soja por um preço mais atrativo. Não é isso que a gente tem visto nessa primeira semana, dado uma queda forte aí no dólar na primeira semana de novembro. Tá bom? Em relação ao milho, deterioração também no quadro militar na região da Ucrânia serviu como fator de sustentação de preços para os preços de milho lá em Chicago, enquanto o avanço da safra verão no Brasil, ela também vem se consolidando, né? E isso também pesa negativamente sobre as cotações. Então, assim, à medida que a gente também vai plantando soja, o produtor rural brasileiro também acaba plantando milho verão, né? A atividade militar na região da Ucrânia ela apresentou significativo aumento nos últimos dias, com destaque para os ataques que ocorreram lá em Kiev, que é a capital do país. Essa piora, no contexto do conflito no leste europeu, ele serve como um fator de sustentação, né, para os preços do milho, como eu disse inicialmente, e a manutenção da expectativa do ISDA para a produção ucraniana de 22 e 23 também ficou estável após essas consecutivas revisões altistas por parte do Departamento dos Estados Unidos, tá bom? A gente encerra o mês com uma queda de 3,52 no mês de outubro, negociando a R$ 86,60 a saca de milho. Mais uma vez, voltando aqui para a novidade que é o radar de mercado. Em relação ao milho, esse radar ele é altista barra neutro. O mercado seguirá negociando baseado no clima nos Estados Unidos e no ritmo de escoamento de grãos ucranianos. Né? Então, o avanço da safra no verão também pode reduzir esse ímpeto altista à medida que a gente percebe uma melhora na produção e muito em função do clima.
tá bom? Vamos para o mercado de boi gordo agora, que também apresentou uma queda de 6,24. Eu acompanhei esse mercado diariamente, praticamente caindo R$ 1, R$ 1,50 na arroba do boi gordo quase todos os dias. Então a gente vê aí a arroba do boi negociando a R$ 280,95, encerrando o mês. Há pouco tempo atrás era negociada a R$ 300 a arroba, né? Então o mercado de boi gordo ele segue bastante resiliente em crescimento devido às elevações das exportações para a China, isso no mercado físico, tá? Mas aumento da oferta interna, e isso tem explicado em parte pelo clima que promoveu nova queda nos preços, né? A comercialização de carne bovina com os parceiros internacionais, ela segue muito forte. Aquele produtor que tem boi tipo exportação, boi tipo China, que a gente fala, esse ainda está conseguindo vender a preços mais atrativos, preço significativamente acima do intervalo histórico. Agora, a gente observa também que o volume de exportado em quilo aumentou bastante, o que na visão do próprio BTG, a demanda pela carne seguirá estruturalmente elevada, sustentável principalmente pelos preços acima da tendência no período pré-pandemia, tá? Só que por outro lado, o mercado interno ele segue com um quadro de oferta e demanda relativamente equilibrado, o que isso explica boa parte da aceleração da margem de disponibilidade de carne para o mercado interno. Então, assim, ocorreram um aumento de abates, mas os frigoríficos ainda estão bastante, ficaram nesse mês, pelo menos de outubro, bastante confortáveis em relação às suas escalas. Ocorreu também aumento de chuvas acima do esperado para esse mês, isso que foi a principal justificativa para a falta de oferta de animais, fim de escala, tá. Uma outra coisa que deve se considerar também é a inflação no nosso país. Então, com a inflação, o poder de compra do brasileiro fica menor, né, fica reduzido, e o preço do boi gordo, da cotação da arroba no nosso mercado, também sofreu impacto imediatamente, né. No entanto, a expectativa do BTG ou dos analistas daqui para frente é do mercado altista, tá? Muito em função da comercialização externa, que segue em nível recorde, e também o consumo interno com sinais de melhora. Lembrando também que a gente entra agora em período festivo, de final de ano, daqui a pouco no mês de dezembro, mas no mês de novembro a gente tem isso antecipado, principalmente pela Copa do Mundo, que pode aquecer esse mercado, né? Então, calendário de eventos, calendário de feriado, isso pode colaborar para uma alta na demanda de carne bovina, tá bom? Em relação ao café arábica, aqui também tivemos bastante volatilidade, queda muito forte, né, uma queda de 20,31 no mês de outubro, negociando a $208 a saca. O clima no Brasil ele foi um fator de sustentação para os preços em nível elevado, enquanto a preocupação com a demanda na Europa seguiu reforçando a pressão sobre os preços, né. Então, daqueles 3 fatores que eu disse inicialmente, principalmente a alta na taxa de juros, isso impacta imediatamente no consumo de café, principalmente nos países europeus, né. O clima mais favorável no sudeste para as lavouras de café trouxe otimismo, isso aqui no nosso país, né, no Brasil. A perspectiva de produção e disponibilidade à frente, consequentemente também colaborou para preços mais baixos, né, isso que a gente está observando agora, preços mais baixos então. Nessa direção o noticiário macroeconômico ele percebe, assim, uma destruição na demanda à frente, né, dado principalmente esse fator de alta na taxa de juros que eu comentei e também a inflação mundo afora, né, tá. Eu acho que é isso. Probabilidade de recessão na região se tornou também mais alta nas últimas semanas, né, devido esse avanço mais rápido dos juros. E em relação ao radar de mercado, que eu falei que é uma novidade que a gente traz aqui para cada commodity, para o café ele segue baixista, tá? Muito pelo arrefecimento da atividade econômica na Europa, que deve resultar em deslocamento para baixo na curva futura de café arábica e melhora no clima no Brasil, esvazia também o suporte de preço, tá? Então, esse radar de mercado, que é uma novidade que eu trouxe agora, eh, é a visão do time de analistas do BTG que traz em relação a cada commodity, tá? E se você quiser se expor a alguma dessas commodities agrícolas, seja café, boi gordo, milho ou soja, você pode utilizar os calls que o próprio BTG solta e você praticamente tem 2 caminhos, né? Ou você pode montar uma operação estruturada através de opções, ou pode também negociar contratos futuros na bolsa brasileira, tá bom? Então essas foram as principais notícias. E uma outra coisa, eu também estou à disposição aqui para te ajudar na montagem de alguma estrutura, caso você tenha interesse a ter exposição essa classe na sua carteira, tá? Então, essas foram as principais notícias agrícolas em relação soja, milho, café, boi gordo.
no mês de outubro de 2022, e eu quero convidar aqui agora o Diego, que vai falar sobre as demais commodities também, as hard commodities que a gente assim chamadas, e também sobre o mercado de juros, tá bom? Então, Diego, te convido aqui para participar conosco. Obrigado, Alípio. Olá, clientes, tudo bem? Seguimos aqui, então, falando um pouco de algumas commodities, né? Começando pelo petróleo Brent. Os dados divulgados aí no final do mês, né, mostraram uma forte recuperação do PIB dos Estados Unidos nesse terceiro trimestre, demonstrando uma certa resiliência, né, na maior economia e maior consumidora de petróleo do mundo. Além disso, também foi divulgado alguns dados como o PIB da Alemanha, maior economia da zona do euro, que registrou um crescimento de 0,30 em relação ao trimestre anterior, superando as expectativas, ou seja, dados que vieram positivos e impulsionaram a alta da commodity no mês, né? Outra informação relevante, que é a decisão da OPEP+, né, de fazer o seu maior corte da oferta de petróleo desde 2020, tá? Também impulsionou bastante a cotação da commodity. A organização, a OPEP+, decidiu reduzir a produção de petróleo em cerca de 2 milhões de barris por dia a partir agora do mês de novembro, né? E mais um fator também que animou o mercado, que saiu já um dado no finalzinho do mês de outubro, foram que as exportações petrolíferas dos Estados Unidos dispararam até a máxima recorde de 5 milhões de barris por dia na última semana do mês de outubro. Ou seja, são várias notícias aí que realmente colaboraram para que o petróleo tivesse uma alta bem expressiva, né? Uma alta de mais de 8% no mês, fechando aí a 93 dólares e 90 centavos do petróleo Brent. Tá? Falando um pouco aqui do minério de ferro, né? Aqui está bem forte, bem assustador, né? Uma queda muito forte, né? Quase 19% na cotação do minério de queda no mês de outubro, né? Então, só para vocês terem uma noção, com a última semana de outubro, né, o minério registrou 7 semanas consecutivas de queda, tá? É a sequência mais longa desde 2018, né, diante de perspectivas realmente ruins para a demanda global de aço, né? O minério sofre bastante com essa crise prolongada, né, se assim a gente pode dizer, no setor imobiliário da China, né, e essas restrições do Covid, né, aquela política de Covid zero que a China vem implementando, realmente continua a prejudicar bastante o consumo de aço, né? E, por consequência, os estoques, né, da liga voltaram a crescer consideravelmente, né? E a demanda mundial por aço também diminuiu, basicamente por alguns fatores como aperto monetário nos países industrializados e essa crise energética, né, que tanto assombra aí a Europa, com certeza faz com que diminui bastante aí a consumo, né, de aço a nível global também, tá? E o mercado se prepara para possíveis cortes de produção durante o inverno que começa agora na China, em breve, que também enfrenta problemas de energia, né? Então, o problema de energia não é só na Europa, a China também está enfrentando alguns problemas de energia, e por isso aí os estoques de minério de ferro devem aumentar, segundo os principais analistas, tá? Então, atenção aí para o minério de ferro, né? Uma queda bem muito forte. Já falando do ouro, né? O ouro teve uma queda de quase 2%, mais precisamente 1,87% no mês de outubro. Assim, o fator mais relevante mesmo que potencializou para isso foi um dos principais concorrentes do ouro, né? Que o principal concorrente é o dólar, né? O DXY, que teve uma pequena queda aí no mês, mas a alta dos rendimentos nos títulos do Tesouro norte-americano, né? Ou os treasuries, né? Os bonds do governo norte-americano contribuíram muito para essa queda mensal do metal precioso, né? Lembrando que os níveis de taxa de juros pagos pelos títulos do Tesouro norte-americano em todos os vértices, desde 2, 10 e 30 anos, tiveram uma alta bem expressiva no mês, né? Então, isso fez com que o ouro, né, o metal precioso, que é um concorrente, sentisse e tivesse aí uma queda de quase 2% no mês, fechando no patamar de 1.640 dólares a onça. Vamos falar agora um pouquinho dos nossos juros futuros, né? Como é que comportou aqui a curva de juros aqui no Brasil, né? As taxas de juros futuros apresentaram aí uma leve alta, né, no vértice de vencimento de janeiro de 2025, conforme está na apresentação, e por consequência também uma leve queda nos vértices um pouco mais longos, né, 2027 e 2029. O mês, basicamente, né, foi marcado aí pela cautela dos agentes frente às eleições presidenciais, né? Certamente é um assunto que está na pauta de todos aqui, a eleição com certeza
até porque segundo turno, então a gente ficou o mês inteiro falando, escutando projeções em relação a o que aconteceria no pleito das eleições presidenciais, né? Com o resultado no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado, trouxe um certo conforto para o mercado financeiro. Por quê? Mesmo até o finalzinho do mês, a gente não sabia ainda quem seria o presidente, agora a gente já sabe que é o Lula, né, vai entrar a partir de 2023. Essa questão da Câmara e do Senado ter cadeiras mais voltadas à direita, mais conservadora, de centro para a direita conservadora, mesmo com o Lula já estava liderando as pesquisas e acabou, por consequência, também ganhando um pleito bem acirrado, né, fez com que o mercado financeiro como um todo e os investidores internacionais tivessem um pouco mais de segurança, porque quando a gente tem uma oposição teoricamente forte aí no âmbito de Senado e Câmara, que a gente sabe que é onde tem que passar as principais pautas, né, a tendência, a expectativa, pelo menos momentânea, é que nós não tenhamos aí, que o governo de esquerda não consiga passar, talvez, pautas tão controversas, ou algo que realmente possa gerar um impacto tão forte no fiscal do Brasil, né? É claro que, teoricamente, um governo de esquerda, ele tende a ser um governo um pouco mais populista, um pouco a máquina pública mais inchada, um custo maior, né? Injetar um pouco mais de dinheiro na economia, mas a gente sabe que, teoricamente, isso gera também uma possível inflação maior por consequência e esse risco fiscal um pouquinho mais elevado. Mas, como eu disse, digamos que para ter a maioria ali na Câmara e no Senado não vai ser fácil para passar pautas, digamos, bem controversas, ou querer voltar a alguma questão de alguma reforma que tenha passado, algo do gênero. Então, a priori, esse foi o sentimento do mercado. O mercado ficou, entre aspas, momentaneamente tranquilizado, porque tem ali uma parcela bem relevante que seria mais conservadora, tá? E também falando um pouco aqui da nossa taxa de juros, né, do Copom, da Selic, na taxa base de juros, o Copom, a gente teve mais uma reunião, agora no finalzinho do mês de outubro, bem na semana que antecedeu aí o pleito do segundo turno, manteve a taxa Selic em 13,75 pela segunda reunião consecutiva, conforme amplamente esperado, né? E o comunicado pós-reunião também manteve praticamente a mesma sinalização da última reunião. A indicação que o comitê deve sim manter as taxas nos níveis atuais, né, que são níveis contracionistas, com certeza, para de fato segurar e buscar aí a meta da inflação, que está em 2023, mas principalmente a meta da inflação de 2024 do Banco Central. Deve manter essa taxa contracionista por um período mais longo, né, para garantir de fato essa convergência da inflação à trajetória de metas, conforme eu já mencionei, né. Sobre o índice de preços, né, depois de 3 meses de deflação, até o momento que a gente grava esse vídeo, a gente tem o dado do IPCA 15, né, volta a registrar uma variação positiva, registrou uma variação de 0,16 no mês de outubro. Claro que ainda não saiu o IPCA cheio, né. No constante europeu, o Banco Central americano, o Banco Central Europeu, ele elevou novamente as taxas de juros para 0,75 ponto percentual e declarou esperar de fato aumentar ainda mais as taxas para assegurar que a inflação volte para o centro da meta, que lá é 2%. Né? A gente também teve uma alta de 0,75% novamente nos Estados Unidos, ou seja, o mercado como um todo lá fora, né, a nível global, as principais economias do mundo, ainda no ritmo de aumentar as taxas, né, nos parece que ainda longe da taxa final, sendo que aqui no Brasil, a priori, nós já estamos aí devemos estar no final do ciclo de alta, mas sim ter uma manutenção talvez mais prolongada de níveis de taxa Selic mais elevada. Tá bom? Pessoal, por hora é isso. Agradeço o tempo que vocês destinaram para nos escutar, atualizar em relação a esses principais indicadores. E tenham um excelente mês de novembro e até a próxima.